A paz, povo de Deus, mensagem do dia. O seu sucesso não depende exclusivamente das suas estratégias e das suas forças, mas sim daquilo que você acredita. A própria palavra de Deus nos fala: para aqueles que têm fé, farão maravilhas maiores das que Ele, Jesus Cristo, fazia. Então, o acreditar é o motivacional. É que te dá força, segurança, ânimo, motivação e te orienta pelos caminhos que você deve trilhar para que você possa alcançar aquilo que você deseja. Então lembre-se disso. Independente dos recursos que você tem, se você não acreditar, você não conseguirá sair do lugar. Você não conseguirá enfrentar os desafios e as dificuldades pelo caminho. Se você não acreditar, tudo aquilo que vier sobre a sua vida durante a jornada te fará desistir. Mas se você acreditar, você estará sempre motivado a ir muito mais além. Então, acredite sempre em você, porque Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. Essa é a mensagem do dia para você. E hoje nós vamos ver continuação, então, do êxodo, ou seja, saída do povo de Deus do Egito, da escravidão, para a terra prometida, Canaã. Êxodo 14, então, é a mensagem do dia. Abraços a todos que já estão conosco: Andresa, Andy Rosa, Maíra, todos que estão aí já de prontidão para poder receber aquilo que Deus tem a falar. Todos que já estão à mesa aí, que serão servidos pelo pão que alimenta o nosso espírito, o maná que desce do céu. E a palavra do Senhor então começa: então falou o Senhor a Moisés. Senhor, todos nós já sabemos, no hebraico significa Javé. Fala aos filhos de Israel, diz assim o Senhor, que voltem e que se acampem diante de Piairode, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis um campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Aqui nós vemos que a trajetória normal para poder chegar a Canaã, a terra da promessa, a terra das peregrinações de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas também as terras em que Deus havia prometido ao seu povo, de que seria a terra da promessa. Aqui, o caminho que Deus orienta Israel, o povo de Israel, através de Moisés, a seguir, é um caminho totalmente contrário, ou seja, mais difícil, uma rota muito mais difícil, muito mais perigosa do que a rota normal. Mas como havíamos falado anteriormente, havia propósito de Deus para isso. Primeiro, era para que o povo, ao sair em direção a Canaã, que estavam saindo como se fosse um exército marchando de mais de 600 mil homens, não enfrentassem de imediato a ira do povo de Canaã contra eles, ou seja, que o povo de Canaã não viesse contra o povo de Israel para guerrear, uma vez que essa multidão saindo em direção a determinada terra daria a entender que seria exércitos vindo para poder dominar aquela terra. E o povo de Israel ainda precisaria o quê? Adorar ao Senhor, entrar em comunhão com Deus, entrar na aliança que Deus iria determinar ali no Monte Sinai. Nós vamos ver que Deus vai entregar a Moisés os 10 mandamentos, que o povo ainda vai fazer aquele compromisso, aquela aliança de servir exclusivamente a Deus, até porque esse povo, eles estavam saindo do Egito, onde ali culturalmente se adoravam vários deuses. Nós vimos isso no julgamento de Deus sobre o povo do Egito, que Deus, quando mandou o juízo sobre a terra do Egito, as 10 pragas, na realidade foi para mostrar àquele povo que não existia nenhum outro Deus a não ser o Deus de Israel.
Ele colocou por terra toda e qualquer crença de que poderia haver poder em outro Deus que não fosse no Deus de Israel. Quando ele julgou ali com as pragas, no caso do rio Nilo, que era considerado um deus, uma divindade, quando os peixes morreram com o rio Nilo, que se transformou em sangue, que era a fonte de provisão, de fertilidade, era o deus da fertilidade. Quando as pessoas adoravam algumas espécies de peixes como fosse Deus, viu que vários peixes morreram, ou seja, eles viram divindades morrendo diante dos seus próprios olhos. Quando rãs povoaram toda a terra e trouxeram muita maldição para aquele povo, porque perturbou muito aquele povo, o deus rã deles, né, Ket, né, que era o deus que tinha a imagem de uma rã. Enfim, com tudo aquilo que Deus trouxe sobre a terra do Egito, foi para poder mostrar o seu poder, a sua misericórdia para com Israel, o seu poder, a sua divindade para o povo egípcio e ao mesmo tempo julgar aqueles deuses através daquelas pragas. Nós vimos todas essas passagens, né, das pragas do piolho, enfim, tudo aquilo que Deus mandou sobre o Egito foi para destituir-los daquela crença de que poderia haver qualquer outro Deus que eles adoravam, é claro, a não ser o próprio Deus de Israel. Foi por isso que eles temeram tanto e permitiram que Israel, então, o povo de Israel pudesse sair. E aqui agora Deus direciona o povo para um caminho totalmente inóspito, um caminho mais longo, para um caminho que daria a entender por qualquer outra pessoa, assim como deu a entender ao faraó, que eles estavam totalmente perdidos. Aí, para onde que esse povo está indo? Estão perdidos no deserto, eles não sabem se guiar no deserto, assim imaginou, porque a localização que Deus guiou esse povo é uma localização totalmente maior, mais longa, mais difícil de ser percorrido do que a original, que José fez quando saiu do Egito, para poder levar o corpo de Jacó para ser enterrado na tumba de Macpela, né? Nós lembramos em Canaã. Aqui então um percurso totalmente diferente. E assim, Roseli, Gorete, nós estamos vendo o Êxodo 14, onde que Deus orienta o povo a ir para uma região, que alguns lugares aqui são até desconhecidos hoje, meio assim, mas onde que representa isso? Mas é próximo, onde que está esses lugares, né? É próximo do Mar Vermelho, onde que Deus faria o seu último julgamento sobre o povo egípcio. Então, confiantes que o povo de Israel estava perdido, o que o faraó fez? Mais uma vez, o faraó, com o coração endurecido, mandou perseguir o povo de Israel. E aí a palavra fala: e endureceu o coração de faraó para que os persiga, e serei, aí Deus fala, serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, saberão que os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Então Deus já estava prevendo que o faraó iria endurecer o coração. Mas como assim Deus prevendo? Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Então Deus já sabia das atitudes de faraó e de tudo aquilo que estava por vir, de tudo aquilo que aconteceria. Era tudo providência divina. Então, se você acha que você está seguindo Deus e que você está meio perdido, espera aí, calma, fique tranquilo. Se você coloca a sua vida diante do Senhor, se você segue os princípios cristãos, se sua vida está sob a orientação de Deus, não desespere, não pare nunca, continue, persista, porque Deus, Ele vai abrir os seus caminhos. Deus que está te dando a direção, Ele vai pelejar a seu favor. Deus, Ele que está te colocando nesse negócio, é para o seu bem, não é para o seu mal. Deus que está te conduzindo até aqui no momento onde você está. Talvez você está vendo muitas pelejas, muitas dificuldades, está observando que é o caminho mais difícil, o caminho mais duro, mas fique tranquilo, porque tudo Deus tem um propósito para que isso aconteça. Primeiramente para te fortalecer, para que você possa sempre confiar nele,
para que você possa ver a manifestação do poder dele, para quando ele te livrar dessa situação, ou seja, para o seu aprendizado, para o seu crescimento, seja porque você realmente tem que passar por esse caminho, até para a manifestação da glória de Deus na sua vida. Então, confie no Senhor, se você está no caminho certo. Quando a gente fala no caminho certo, é no caminho do Senhor, se você está seguindo a orientação de Deus. Muitas pessoas, quando vão fazer qualquer negócio, elas primeiro pedem a orientação de Deus, porque nós sabemos que nosso coração é enganoso, então Deus vai te orientar no negócio certo, Deus vai te orientar para aquela proposta que você recebeu, se ela vai ser boa ou não para a sua vida. Então busque no Senhor, para o casamento, para o relacionamento certo, busque no Senhor, para o seu trabalho, onde que você vai desenvolver o seu trabalho, busque no Senhor, o que você deve fazer, busque no Senhor. Talvez à primeira vista pode parecer a coisa mais improvável, a coisa mais difícil, o caminho mais tortuoso, mas busque no Senhor, porque nem sempre o melhor caminho é o caminho mais curto e é o caminho mais fácil. E se não é porque Deus quer manifestar o seu poder, a sua glória, a sua misericórdia sobre a sua vida, para mostrar que Ele é o Deus que te orienta, que te conduz, e Ele é que vai guerrear por você. Não temos forças, às vezes, para suportar as pressões do dia, para suportar as perseguições, para suportar as dificuldades, mas o Senhor dos Exércitos, como Deus ficará conhecido aqui, Ele é a nossa força. O Senhor é a nossa força. Então vamos buscar a direção de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, nós não sabemos. Ele tem o poder para resolver qualquer situação e nós não temos esse poder. Então, se esperamos o Senhor, Ele vai nos dar sabedoria, orientação, força, discernimento e vai continuar nos conduzindo no caminho que é para o caminho da nossa salvação, caminho onde o poder dele será manifestado em nossa vida. Então ele fala que endurecerá o coração do faraó, como nós já havíamos dito. Ele permitirá que o faraó continue com o seu coração duro, e até mesmo no sentido assim, vou deixar que o faraó continue com aquela visão de perseguição, de que vocês devem continuar escravos do Egito, para vir te resgatar. Aí sim eu vou mostrar a minha mão poderosa sobre ele, para que vocês também, povo de Israel, não tenham dúvida nenhuma de que eu sou o Senhor Deus de Israel, o Deus que prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, que o seu povo seria o meu primogênito. A nação sacerdotal queria levar a minha palavra, ia ser a luz desse mundo para todos que estão nas sombras e nas trevas. Sendo assim, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isto, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? Ou seja, arrependeu totalmente, o coração dele voltou a endurecer. Eles talvez inicialmente imaginavam que o povo iria para adorar a Deus e voltaria para o Egito, mas quando viu toda a nação de Israel saindo, e com todo o despojo, ou seja, com todos os presentes que o próprio povo egípcio havia doado para o povo de Israel, eles viram que eles não mais voltariam. E aí ele pensou, mas o que deu na nossa cabeça de deixar esse povo que nos servia embora? E agora? Com qual a mão de obra que vai nos servir para poder construir nossas cidades, para poder fazer as estradas, enfim, para nos servir? Porque tinha uma multidão, milhares, quase 2 milhões de do povo hebreu ali servindo como escravos ao faraó. E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos. O exército do faraó, ele, além de homens fortes, tinham carros que eram carros de guerras, carros velozes. Então o poder do Egito, o poder de guerra deles, estava não somente nos homens preparados, nos homens de guerra, dos soldados do faraó, do exército do faraó, mas também de carros. É o que eles tinham de maior poder. Os carros de guerra, as carruagens de guerra, eram carros que comportavam até 3 soldados. Então, se nós vimos aqui 600 carros escolhidos, os melhores, os mais rápidos, os mais fortes, o que representava, simbolizava a força do Egito, cada um deles poderia ir até 3 soldados, até 3 guerreiros.
E aí ele fala, e colocarei os capitães sobre eles. E assim fizeram. Então, se são 600 carros, 3, poderia 1.800 soldados indo atrás do povo, né, do povo de Deus. Então, por que o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel? Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-no. Todos os cavalos e carros de faraó e os seus cavaleiros e seu exército, todos os cavalos e carros de faraó e seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairode, diante de Baal-Zefron. Esse Baal-Zefron fica bem ao norte, lá próximo ao Mar Vermelho, bem ao norte, ali à beira do Mar Vermelho. E aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram-se olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, quando os hebreus viram as carruagens, os carros de guerra do faraó vindo em direção a eles, eles viram aquela fumaça de poeira levantada pelos carros, e avistaram de longe todo o exército do faraó que vinha contra o povo. O que eles fizeram? Temeram muito. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram, olha o que eles falam, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixe-nos que servamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Primeira vez aqui nessa jornada do êxodo, primeiro de muitas, que o povo vai murmurar contra Deus ao chegar e reclamar com Moisés. Por que Moisés tiraram eles ali do Egito, que eles preferiam estar como escravo no Egito, mas vivendo como escravo, do que morrendo no deserto. Essa é a mentalidade de muitas daqueles que ainda, por mais que viram as maravilhas, os milagres de Deus na vida, as bênçãos de Deus sobre as suas vidas, ainda continuam murmurando contra Deus. Qualquer dificuldade, qualquer problema que vem sobre a sua vida, volta a murmurar contra o Senhor. E a murmuração, na realidade, ela isola, ela quebra qualquer aliança com Deus. Porque quando nós murmuramos contra Deus, quando nós reclamamos contra Deus, é como se nós não tivéssemos fé no Senhor. E na realidade é isso. É nós falar: olha, nós não estamos acreditando que o Senhor é capaz de nos livrar dessa situação. E assim pensavam, a ponto de falar assim: você nos tirou do Egito para morrermos aqui? Então o povo, por mais que Deus já havia feito maravilhas na vida deles, eles acreditavam que agora eles morreriam ali no deserto, e ali no deserto mesmo eles seriam enterrados. Então, preferíamos ter vivido como escravo no Egito do que morrermos aqui. Será que assim tem sido a nossa vida? Preferimos viver na escravidão do pecado, na escravidão das opressões, da vida cheia de dificuldades, de lutas, mas também numa vida onde que nós estamos entregando, nos escravizando para as coisas desse mundo. Mas aqui no deserto é lugar de luta, é lugar de dificuldade, é lugar de carências, é lugar de dificuldades, mas é o lugar onde que Deus tem te colocado, para te preparar, para receber as bênçãos, para poder entrar na terra prometida. E onde Deus está, não há carência, não há dificuldade, não há limitações, não há opressões que Deus não possa te libertar, que Deus não possa te prover com os milagres dele. Se Deus te trouxe até aqui, continue confiando no Senhor. Não temas. A palavra aqui vai ser: não temas. Confie no Senhor, não temas. Se está vindo perseguições pesadas sobre a sua vida, se está vindo opressões no mundo sobre a sua vida, porque você largou
Quantas críticas que nós sofremos, por buscarmos estarmos na presença de Deus. Quantas provações nós sofremos por estarmos na presença do Senhor, por falarmos de Deus. Quantas críticas, quantos julgamentos, quantas pessoas que vêm contra nós, porque nós queremos seguir um caminho certo. E até falo, ali, ó, tá vendo? Aqueles lá que vivem meditando na palavra, que vivem aqui lá, moço, povo bobo, povo ignorante, deixa de viver as coisas do mundo, deixa de curtir, de aproveitar, de ir em lugares que poderiam trazer diversão, mas nada nos impede de ir nesses lugares, nada nos impede de divertir. O negócio é o seguinte, que o nosso coração não vai estar nesses lugares como o coração de muitas pessoas que estão nas baladas regadas de drogas, de álcool, de prostituição. E Deus fala em Salmos 1, não se assente, não ande com os pecadores, não se assente nos caminhos dos escarnecedores, antes medite na palavra de Deus de dia e de noite. Não que nós devemos isolar as pessoas na nossa vida, não é isso, mas para que a gente não siga os exemplos dessas pessoas, que nós não nos corrompemos com os valores do mundo, que nós não tomemos para a nossa vida esses prazeres do mundo que nos afastam de Deus, esses costumes que nos faz romper a aliança com Deus. Nada te impede de você estar lá para manifestar a glória de Deus através de você, para que outros possam ver o seu comportamento totalmente diferente. Quantas vezes vocês foram numa festa e as pessoas bebendo e farreando muito e fazendo coisas absurdas, porque a bebida leva a pessoa a perder a razão, e você se manteve assim calmo, tranquilo, porque você estava ali bebendo seu suco, bebendo o seu refrigerante, enfim, aquilo que não te entorpecia, não estava fazendo uso de nenhuma droga, assim contrário ao que as outras pessoas faziam, e as pessoas poderiam estar olhando para você e falar assim, lá um bobo, careta, não sabe nada, não aproveita, não curta, e você permaneceu ali na sua postura, naquela posição sua, e muitos olhando o seu exemplo, talvez ficaram tocados e se converteram a partir dos seus exemplos. Então assim, não é que nós devemos isolar, não que nós não possamos estar junto com nossos familiares nesses momentos festivos e tal, ou em lugares onde que a gente possa estar sofrendo sobre essas influências, mas que nós possamos permanecer com Deus no nosso coração, com o nosso caráter inabalável, com os nossos valores preservados diante do Senhor, para que nós sejamos luz nesse mundo. Porque onde há trevas, se nós não estivermos, as trevas permanecem, porque nós como luz por quê? Porque nós refletimos a imagem de Cristo nesse mundo. Luz por quê? Porque é a luz do Senhor que habita em nós, que resplandece através de nós, para servir de exemplos. Inclusive já contei histórias aqui de que aconteceu comigo, né? No evento, na festa familiar, todo mundo bebendo, todo mundo se divertindo, nada contra beber e nem contra divertir, mas tudo de uma forma moderada, tudo de uma forma equilibrada, que não traga prejuízo para a vida de ninguém, porque quando a pessoa bebe, ela perde o sentido, faz besteira, vai para a briga, vai para a discussão e comete coisas assim terríveis. Mas ali, contei uma vez para vocês que tinha um primo meu que estava bebendo, se divertindo, coisa e tal, e eu ali lendo a palavra de Deus. E aquilo tocou ele muito, ele que estava ali me julgando, criticando, falando, nossa, o Elis é bobo demais, enquanto está todo mundo divertindo, está ali lendo a palavra de Deus, ele está aqui curtindo a gente. Talvez eu deveria estar assim curtindo, aproveitando mais, mas eu estava com tanta sede de saber mais de Deus, de aproximar mais de Deus, de entrar no caminho de Deus, porque eu precisava daquilo para a minha vida, que naquele momento eu reservei ao Senhor e estava estudando, e aquilo tocou na vida dele. E hoje, ele que antes vivia de uma forma talvez não muito cristã, e aquilo tocou na vida dele, hoje ele, a partir daquele momento, ele viu que ele estava errado, todo julgamento dele contra mim estava errado, ele veio me pediu desculpa, e ele verdadeiramente, Deus tocou na vida dele. Hoje é um dos maiores pregadores
lá da região onde ele está. Então ele está sempre levando a palavra de Deus, ele sempre conta esse testemunho. Então isso eu estou falando por quê? Porque você talvez possa estar passando por julgamentos, por críticas, está vindo pressões sobre a sua vida, para que você volte atrás, para que você volte aos seus velhos costumes, às coisas desse mundo, para que você largue a palavra de Deus, largue esse propósito. Eu estou aqui todo dia, todas as manhãs, 6 horas da manhã, e só vem pressão sobre a minha vida, só vem perseguição sobre a minha vida, só dificuldades na minha vida. Espere no Senhor, espere. Eu ainda estarei aqui contando maravilhas que Deus continuará fazendo em minha vida. Eu tenho certeza que vocês também trarão testemunho de fé daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ainda essa semana, em nome de Jesus, eu creio nisso. Deus fará coisas extraordinárias na minha vida e na sua vida. Eu tenho certeza que você vai vir dar esse testemunho de fé, aquilo que eu estou falando. Então, não pense em voltar atrás, não pense em abandonar os caminhos do Senhor, não pense em abandonar a direção do Senhor, não pense nunca em desistir, porque pressões estão vindo sobre a sua vida, talvez pressões de morte, mas continue firme, porque Deus é o Deus dos exércitos. Ele vai dar o livramento para você, Ele vai derramar bênção sobre a sua vida e Ele fazer maravilhas na sua vida. Tome posse disso. A Roseli já tomou, a Gorete já tomou posse disso. Eu espero também que você, Brenda de Belo Horizonte, minha querida, minha amiga, um abraço, que alegria poder recebê-la aqui. Tome posse disso, porque Deus tem maravilhas sobre a sua vida. Nunca abandone os caminhos do Senhor pelo medo. A palavra dele é bem clara aqui. Não temas, eu sou contigo. Eu pelejarei a seu favor. Diz assim o Senhor para a sua manhã de hoje, para o seu dia. E aproximando o faraó, os filhos de Israel então levantaram seus olhos e avistaram os egípcios e temeram. E disseram a Moisés então, por que você nos tirou do Egito para morrer aqui? Para que sejamos sepultados aqui? Não é esta palavra que te falamos no Egito? Deixe-nos servir os egípcios, deixe-nos como escravos, queremos continuar ali, mas vivos. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos. Sabe o que é a palavra estar quieto? Gente, para um momento, para com essas preocupações, parem com essas ansiedades, parem com isso, calem-se. Ouça a voz do Senhor, porque enquanto você estiver com essas murmurações, com esses pensamentos negativos, você não vai ter espaço para ouvir. Os seus pensamentos, seu ouvido vai estar atento aos problemas do mundo, às dificuldades, essas vozes que estão sempre falando para você que vai ser difícil, que você não vai conseguir. Pare para escutar Deus. Fique quieto, aquiete o seu coração, pare de ansiedade, pare de ficar se lamentando. Para de ficar se murmurando, ao invés disso, comece a agradecer, aquietai o vosso coração. Olha o que Deus está falando para vocês hoje. Aquiete o seu coração, porque Ele é o nosso Deus, e Ele virá com provisão, Ele virá com livramento, e Ele será o nosso refrigério para a nossa alma. Mas espere no Senhor. Quiete. Talvez o momento agora não é de você agir, não é de você fazer nada pelas suas forças, mas você esperar no Senhor. Quando a gente fala esperar, não é a gente paralisar, não. É a gente confiar no Senhor. É a gente ter a certeza que Ele é que vai guerrear a nosso favor. Basta nós, assim como Ele vai dar ordem ao povo, que marche, continue caminhando, porque o Senhor vai vir pelejar a seu favor. Não pare no sentido de estagnar, de voltar e nem de voltar atrás. Aquiete o seu coração, confie. Quando nós temos fé, quando nós acreditamos no Senhor, nós temos paz no nosso coração. E quando nós não confiamos no Senhor, nós não temos paz. O nosso coração fica constantemente aflito. Nós ficamos pensando só e remoendo só problemas, dificuldades e focando nas dores. E isso só vai ampliar ainda mais a sua angústia, o seu estresse, a sua ansiedade. Agora a ordem qual é a ordem para a sua vida? Aquiete o seu coração. Aquiete, escute o Senhor falando com você nesse momento. Não temais. E vedes o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Gente, essa é uma mensagem para você, viu, Marinaldo? Aquiete.
Acalme o seu coração. Espere no Senhor e você verá o livramento que o Senhor trará sobre a sua vida esse dia, nessa semana, nesse mês, nesse ano. Aquiete, acalme, porque tudo tem um tempo de Deus. Basta apenas tirar a ansiedade e encher nosso coração de fé. E verás o que Deus fará a nosso favor. O Senhor pelejará por vós. Gente, essa passagem bíblica de Êxodo 14 é fenomenal, né? Traz muitas mensagens para a nossa vida. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Parem de murmurar, parem de reclamar, parem de achar que a vida é difícil, parem de ficar colocando a culpa nas outras pessoas, parem com essas atitudes talvez de incredulidade. Pare de ficar olhando só para o passado, para os seus problemas, para as dificuldades. Pare de ficar lamentando pelos seus erros. Parem de ficar pensando com os seus olhos focados nos problemas. Calem-se agora e escute o que o Senhor quer falar para o seu coração. Não temas, porque eu pelejarei a seu favor, diz o Senhor, para você essa manhã. E tu, diz o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que marchem. Olha o que Deus está falando para você. Por que você está temendo? Continue marchando, é o que eu estava falando anteriormente. Marchem, caminhem, continuem caminhando, continuem indo para frente, continuem, porque eu abrirei o mar para que você possa passar. Eu te livrarei da ira dos inimigos. Eu te sustentarei, eu te orientarei, eu te darei o livramento, eu te darei a paz e o refrigério do seu coração. Mas continue marchando, nunca voltem, nunca retrocedam, nunca voltem para o pecado, nunca voltem para a escravidão do pecado, nunca volte sobre o jugo daqueles que querem te colocar e te manter na escravidão. Nunca parem, continuem marchando, nunca se assentem, esperem para poder ver se o que está vindo para você de lá de trás, do seu passado, possa resolver o seu problema, porque quem pode resolver o seu problema está diante de você, é o Senhor dos Exércitos. Às vezes esperamos em pessoas das quais nós estamos vivendo ali, talvez em julgo desigual, sob opressão, para que nos liberte e que possa nos ajudar. Mas aquele que vem a nosso favor é muito maior do que qualquer outro. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Às vezes estamos sempre na dependência do outro. E Deus está falando com você agora. Espere no Senhor. E eis que, olha o que Deus fala. O Senhor diz a Moisés: e tu levanta a tua vara, o teu cajado, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-os, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e eles entrarão atrás deles, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo do Senhor que ia diante do exército de Israel, se retirou, e atrás deles também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Olha aqui porque a mensagem está falando. Confiem em mim. Podem ir, o mar se abriu, Deus abriu o mar. Veio um vento do Oriente e abriu as águas do mar para que o povo de Deus pudesse passar. E o povo e Deus falou: continue marchando, marchem. E a nuvem que vinha orientando o povo, a nuvem, a coluna de fogo que vinha orientando o povo, o anjo do Senhor que vinha abrindo os caminhos do povo de Israel para poder conduzi-los para o livramento, né, para levá-los até a terra da promessa de Deus. Eles saem da frente, onde conduzia, orientava pelos caminhos, mostrando a direção a seguir, e agora eles vão para onde? Para a retaguarda. Eles vão para poder confundir a nuvem, para confundir os egípcios, para não ter a direção por onde que o povo de Deus estava indo, qual a direção, e para que eles não pudessem ver também.
E isso dificultou muito o avanço das carruagens, dos carros de guerra do Egito, dos soldados que marchavam em direção, para que houvesse tempo para que o povo de Deus pudesse chegar a outra margem, passar por todo o mar e no mar seco. Olha para vocês verem, passaram em colunas, se abriram, fenderam colunas, paredões de água. Imagina um paredão de água aqui, o povo passando, vindo todos os tipos de peixes ali que habitava naquele mar, de um lado e do outro, todas as espécies de peixe, e eles passando como se fosse um espelho d'água no meio, com os pés secos, sem molhar os pés, e o exército vindo atrás com grande ira para poder vir contra o povo de Deus. Aí a nuvem que guiava, que ia à frente, ela veio para trás para confundir a direção do povo, dos soldados egípcios. E aí Deus começa a sua batalha, porque o anjo do Senhor, o próprio Deus que estava ali na manifestação da nuvem, que estava guiando para o seu povo, agora vai para a retaguarda, para proteger o seu povo. É assim que Deus faz. Deus vai à frente para te orientar, mas Deus está sempre atrás, te protegendo de toda a seta do inimigo, com seu escudo, para que toda a seta caia por terra, para que o inimigo não alcance a sua vida e não venha tirar a sua vida ou pelejar contra você, porque é o Senhor que peleja a seu favor. Então assim fez o Senhor. O anjo de Deus que ia diante do exército se retirou e ia atrás dele em nuvens, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, ou seja, entre a distância em que o povo de Israel estava ali, aquela multidão indo, e o local, a posição do exército dos egípcios estavam ali entre o exército do Egito e o exército de Israel, o povo de Israel marchando em direção. Deus se colocou aqui para confundir e para pelejar contra o povo egípcio, contra os soldados do faraó. Então, entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era trevas para aqueles, ou seja, esses soldados não conseguiam enxergar nada diante de seus olhos. E para esses clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. O que nós vimos aqui? O povo de Deus deu ordem para eles continuarem marchando na última hora da vigília da noite. Isso entende-se entre 2 da manhã e 6 horas da manhã. Nesse período de 2 da manhã a 6 horas da manhã, o povo entrou para dentro do mar, o mar seco. Então aqui a nuvem de fogo, a coluna de fogo que vinha clareando os caminhos do povo, para que eles pudessem passar ainda à noite. O que acontece? Deus continuou iluminando o caminho do povo para que eles pudessem seguir, mas ele foi com essa nuvem para trás. E olha o que fala a palavra do Senhor, diz aqui: e a nuvem era trevas para aqueles, e para esses clareava a noite. Ou seja, para o povo de Israel a nuvem clareava o seu caminho, para o povo dos egípcios era trevas. Olha o que Deus está falando para você aqui. Deus vai sempre iluminar os seus caminhos. Para aqueles que te perseguem, para aqueles que vêm contra a sua vida, será para a confusão deles, será para que eles percam a direção e não te alcancem, para que não atente contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu trabalho. Quantas vezes você está sendo perseguido no seu trabalho por pessoas? Isso Deus fala para você: aquiete o seu coração, acalme o seu coração, porque eu que pelejo a seu favor. Então pode deixar, porque essas pessoas que vêm contra você serão confundidos, eles não te alcançarão, eu pelejarei a seu favor. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então era de noite, mas tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Vocês estão me vendo aí no sentido contrário, porque eu estou aqui vendo vocês estão me assistindo aqui pela lente frontal do meu celular, do meu aparelho. Então vocês vão ver no sentido invertido, né? Com certeza. Então, sobre a minha direita pode estar aparecendo para vocês aí como esquerda, mas sobre a minha direita e sobre a sua
esquerda um paredão de água. E os egípcios seguiram e entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. Até o meio do mar, eles viram aqueles paredão de água. Falaram: se vocês estão passando, nós vamos passar também, vamos continuar indo atrás dele. E o que aconteceu? Que na vigília daquela manhã, de 2 da manhã até as 6 horas da manhã, o Senhor, na sua coluna de fogo e da nuvem, lembra que era coluna de fogo, de nuvem que seguia, orientava o povo de Deus pelos caminhos, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. O que acontece? Eles estavam perseguindo o povo de Deus com seus carros, magníficos, fortes, poderosos, com seus soldados todos armados. Aí o que começou a acontecer? As rodas dos carros começaram a se soltar. O pessoal caía, o pessoal ficava desnorteado. Aquela nuvem espessa de noite fazia com que houvesse trevas absolutas, que eles não viam nada adiante. O que fazia com que eles reduzissem a velocidade da perseguição, porque quase que eles ficavam apalpando para ver qual lugar que eles deveriam seguir para perseguir o povo. Então Deus colocou essa coluna de nuvem para poder dificultar a visão, então se transformou em trevas por onde eles passavam. Porém, adiante do povo de Deus, do povo de Israel, havia então luz, o caminho era iluminado, e as rodas dos carros começavam a cair, os carros começavam a quebrar, os soldados começavam a tropeçar e cair, e eles perceberam que era a mão do Senhor vindo contra eles, pelejando a favor do povo de Israel. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão agora sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Depois que todo o povo de Israel passou, Deus dá ordem. Agora o povo, os soldados com seus carros, suas carruagens, estavam no meio do mar. Aí Deus pede: toque o seu cajado sobre as águas do mar, e elas se fecharão, e consumirão, destruirão todos os soldados e os carros, que significavam o poder, a soberania do povo do Egito. A força do faraó estava ali, nos seus carros de guerra, nos seus soldados. Então, para que o faraó pudesse entender que a força estava com o povo de Deus, que era o próprio Deus que pelejava a favor do seu povo. E os próprios soldados egípcios perceberam isso, porque viram que as dificuldades que ele estava tendo para poder continuar a perseguir e alcançar o povo de Deus. E ali, quando Moisés toca nas águas do mar, as águas do mar engolem todos aqueles carros, todos os soldados, e os matam, os destroem. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugir, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Todos eles foram engolidos pelas águas do mar. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Então o povo de Israel, que havia visto todas as maravilhas que Deus já havia feito no Egito, para poder livrá-los da mão da escravidão do faraó, ainda ali, quando no deserto, saindo com todo o despojo, com toda a riqueza de Israel, que eles presentearam o povo de Deus, o povo dos hebreus, com tudo aquilo que eles tinham, ouro, prata, tudo que eles tinham, eles colocaram na mão do povo de Deus. E ali mesmo, depois de tantas bênçãos, de tantas maravilhas, de tantos milagres que eles viram e puderam presenciar, que Deus fez na vida do povo de Israel através de Moisés e Arão, que eles ainda murmuraram, que eles ainda reclamaram com Moisés: por que nos tirou de lá da escravidão para que morramos aqui? E agora o que eles fazem? Eles viram novamente a maravilha de Deus, o que Deus tinha acabado de fazer, vendo todos os soldados, todos os carros destruídos, todos os soldados mortos à beira da praia,
verdadeiramente o Senhor, Ele é poderoso e está conosco. Aí o que ele mostra aqui? Temeu ao Senhor e creu no Senhor. Às vezes somos como São Tomé, né? Temos que ver para crer. O que diferencia os homens de pequena fé dos homens, os grandes heróis da fé, são que os homens, os grandes heróis da fé, você que tem fé verdadeiramente em Jesus, em Deus, você não vê com esses olhos carnais, você não precisa tocar com suas mãos, você vê com seus olhos espirituais, você já consegue perceber através da sua mente, da sua visão espiritual, da sua fé, que aquilo que você deseja, você já está em suas mãos. Você não precisa esperar acontecer para você crer. Você crê para que aquilo aconteça. É diferente, entende? As pessoas de pouca fé, elas precisam esperar acontecer para que elas possam crer. Agora eu te convido para primeiramente você crer, para que aquilo que você deseja possa acontecer. Que você já comece a mentalizar isso, colocar isso na sua mente, daquilo que você crê verdadeiramente, como se já fosse uma realidade para a sua vida. Esse é o princípio da fé. Muitos creem porque veem. Eu espero que vocês abram os olhos espirituais e que Deus esteja falando no seu coração, para que primeiramente vocês possam ver com os olhos espirituais, os olhos da fé, que vocês possam ter fé, para que aquilo que vocês esperam ver para crer, que vocês possam crer para ver. Fantástico a mensagem de Deus para as nossas vidas, né? Então, aqui está o pão, o maná servido nessa manhã para vocês. Continuem conosco nesse propósito de fé, assim nós vamos encerrar com oração. Deus falou enormemente ao nosso coração, eu creio aos nossos corações, eu creio nisso, você também crê? Então fala, recebo, e acima de tudo, não é só receber, é tomar posse. Receber é só um caminho, a primeira etapa, mas o que verdadeiramente nós temos que fazer é tomar posse, porque quando eu tomo posse, eu estou vivenciando, eu estou praticando, eu estou colocando isso dentro do meu coração, que muitas vezes nós recebemos, mas não somos gratos, nós recebemos e acabamos pelo caminho perdendo a bênção e a graça do Senhor, nós recebemos e não valorizamos, mas quando eu tomo posse, eu estou falando para mim mesmo, eu recebo, eu agradeço e eu vivencio, e isso aqui, essa bênção é minha e ninguém toma. Então tome posse, porque se você não tomar posse, o inimigo vem e toma as bênçãos da sua mão. Tome posse agora, nesse momento da palavra de Deus, e assim nós vamos orar. E eu peço a você que está nos acompanhando no propósito de fé, que seja aqui ao vivo ou através das nossas postagens, desses vídeos, eles vão ser publicados no Reels, no Facebook e nosso canal do YouTube. Vai lá, se inscreva, deixe o seu comentário, deixe o seu like, isso vai nos ajudar a divulgar ainda mais o propósito de fé. Hoje o PDF 44, já estamos aí em 44 dias na presença de Deus, nesse propósito de fé, seguindo firme, com a sua força, com a sua presença, com a sua comunhão aí, que nós possamos seguir durante todo esse ano, levando a mensagem, a palavra de Deus, contextualizada para a sua vida, de Gênesis a Apocalipse, para que você possa abrir seus olhos espirituais, para que você possa enxergar além da realidade que você está vivendo, para que você possa ver os céus abrindo sobre sua cabeça e bênçãos do Senhor derramando sobre sua vida. Amém? Ó Pai Todo-Poderoso, essa é a nossa oração, Pai. Que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais, pararmos de murmurar e reclamar, Senhor, diante da realidade que se descortina diante dos nossos olhos físicos hoje, que pode nos levar a murmurar e achar que está difícil, e que o caminho que o Senhor propôs para a gente é impossível de seguir, e que antes nós estivéssemos seguindo as coisas do mundo, que é muito mais fácil, as pessoas nos amam mais, a gente tem muito mais prazeres, e que tudo parece ser muito mais fácil e prazeroso. Mas não, Senhor, nós sabemos que o prazer maior está na Tua presença. Sabemos, Senhor, que o desfrute maior está diante de Ti todos os dias e todos os momentos da nossa vida, Pai. Que nós possamos confiar no Senhor e não naquilo que nos vem pelas vistas
humanas, mas sim pela nossa fé, pelos olhos espirituais, que nós possamos enxergar além das circunstâncias, além da situação, além daquilo que está vindo sobre a nossa vida hoje, que nós possamos ver muito mais além disso, Pai, e ver aquilo que o Senhor tem como promessa para a nossa vida, aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Basta a nós agora ser fiéis, Senhor, diante de Ti, para em oração estar diante de Ti, para estarmos sempre com o coração confiantes, sabendo que o Senhor é o Senhor dos exércitos, que é o Senhor que peleja por nós. Então essa semana o Senhor estará pelejando a seu favor. Essa semana o Senhor estará te dando livramentos, e você vai vir dar testemunhos aqui através das mensagens que vocês vão enviar para a gente pelo chat aí. Então esperem no Senhor, que o Senhor está à sua frente, conduzindo, te orientando, mas o Senhor estará sempre na sua retaguarda também, te defendendo de toda a seta do inimigo, de todo aquele que vem contra a sua vida, de todas as opressões. Não reclama, não murmure, mas agradeça a Deus. Agradecer diante da realidade sim que você está vivendo, porque quando você agradece diante da realidade que você está vivendo, você está alimentando a sua fé, sabendo que você vai viver o sobrenatural de Deus pelos seus olhos espirituais e não pelos seus olhos humanos, que está vendo as limitações, as dificuldades daquele momento. É assim que nós superamos todos os obstáculos, é assim que nós rompemos de fé em fé, é assim que nós atravessamos o mar vermelho com pés enxutos, sabendo que do outro lado o Senhor está lá já pronto, preparado, de braço aberto para nos receber e para que nós possamos estar sempre glorificando o Senhor pelas maravilhas que Ele tem para fazer e que Ele está fazendo e continuará fazendo em nossa vida. Amém? Que a paz do Senhor esteja com vocês. Espero vocês amanhã às 6 horas da manhã no PDF 45, no Propósito de Fé, onde estaremos lendo, estudando e contextualizando Êxodo 15 para a sua vida, para que Deus possa continuar revelando aquilo que Ele tem que revelar para o seu coração e para que você continue alimentando da palavra do Senhor. Amém? Um abraço, Brenda, dá um abraço em todos aí em BH por mim, toda a família, viu? Roseli, Gorete, Marinalva, Maíra, Andresa, todos que estão conosco nessa manhã, todos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Creia na palavra do Senhor, porque Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida nesse dia, nessa semana e com certeza para toda a sua vida. Amém? Ficamos por aqui. Um abraço, que Deus nos abençoe sempre.